Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se existe um texto que sempre me fala ao coração num período como esse, é esse texto de Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12, que trata da visita daqueles sábios de uma região distante da Mesopotâmia que veio conhecer, ver, contemplar o cumprimento da promessa de Deus. Um povo que não era um povo da aliança, um povo estranho à aliança, um povo que não tinha a revelação de Deus. E que provavelmente tinha a informação de que haveria sinais nos céus quando Deus cumprisse a sua promessa. E mesmo com tão pouca revelação, essas pessoas se prestaram a uma jornada muito longa, difícil, atravessar todo o deserto, região distante, vindo lá das bandas da Babilônia, da Mesopotâmia até Jerusalém, para contemplar aquilo que eles entenderam ser o sinal que essa pequena passagem da Torá lhes dava conhecimento. Não se sabe exatamente como eles tiveram acesso a essa informação. Alguns estudiosos dizem que é desde a época de Salomão, quando as nações e os reinos vinham a Israel para ver a sabedoria, a riqueza, a prosperidade da nação debaixo do governo, do reinado de Salomão. Alguns dizem que era a rainha de Sabá que levou essas informações para lá, foi presenteada, ou outra, rei qualquer, ou rainha qualquer, que levou porção da Escritura, do Antigo Testamento. E esses sábios estudavam isso e buscavam entender quando se daria. E eles então viram a estrela que brilhou nos céus, e que não era uma coisa comum ou normal. E eles então entenderam que esse era o sinal de Deus e seguiram essa estrela. E de fato não podia ser um meteoro, um cometa, não é? Porque eles viajaram de muito longe numa caravana para chegar a Jerusalém, e todo esse tempo de viagem que nós não sabemos precisar o tempo, a estrela estava guiando eles até a região. É um texto para mim muito significativo e eu gostaria de trazer a vocês essa reflexão na manhã de hoje. Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto,
Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aí, vamos orar ao Senhor e buscar do nosso Deus entendimento e graça, para que possamos compreender o que Ele quer nos falar na manhã de hoje. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor e louvamos o Teu nome, por essa manhã de hoje, por estarmos aqui em Tua presença, em culto, pelo significado, Senhor Deus, do que é o culto para nós, a celebração do cumprimento da Tua promessa, do nascimento de Jesus, da Sua morte, da Sua ressurreição. Nós queremos adorar ao Senhor, queremos buscar a Tua face, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, receba o nosso culto, a nossa gratidão, os nossos louvores, atenda e escute as nossas orações, Senhor Deus. Lava-nos e purifica-nos com o sangue do Teu Filho, para que o nosso culto seja agradável à Tua presença. Coloque em nosso coração as motivações que Te agradam para estarmos diante do Senhor. Perdoa-nos, porque somos tão débeis, ó Senhor Deus, na nossa caminhada. Coloca em nosso coração paixão, fogo ardente, gratidão, alegria, por poder Te conhecer, Te servir, andar contigo e Te cultuar, Senhor. E nesse momento agora, quando nós abrimos a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito comunique essas verdades ao nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus. Desafia-nos a viver uma vida na Tua presença e que Te agrade. Usa a nossa vida como instrumento em Tuas mãos, para que o mundo saiba quem és Tu, Senhor, e Teu grande amor, que foi manifesto e revelado no cumprimento da Tua promessa, naquela cruz, na Tua morte, Jesus. Nós louvamos o Senhor e pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Amados, quando chega essa época de final de ano, parece que as pessoas mudam, né? E há um espírito mais sensível, mais solidário, mais humano entre as pessoas. Isso é algo bom. Chamam disso da magia do Natal, da época, né? Onde as pessoas se tornam mais humanas, mais solidárias. De fato, a gente sabe, como eu falei, o dia 25 de dezembro não é uma data precisa do nascimento de Jesus. Não é uma data bíblica. Nós temos várias... Na Bíblia a gente sabe a Páscoa, o Pentecostes e várias outras festas. Mas Deus não quis marcar, não quis pontuar uma época, e muito mais porque o próprio povo de Israel, a quem Jesus foi enviado, rejeitou o Messias, né? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. O texto de João que nós lemos mais adiante diz que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, né? Isaías diz que ele foi rejeitado, o mais desprezado dos homens, né? E como isso é chocante para a gente. Então, não é uma data precisa, é uma data simbólica, não é? É uma data que foi aproveitada quando a igreja cristã tornou-se a igreja do Império no quarto século. A partir do ano 350 foi que
quando o imperador romano, que abraçou a igreja como uma religião permitida, né, após uma experiência pessoal, subjetiva, bem mística, de libertação diante de uma derrota numa batalha, ele, com peso na consciência de tanto perseguir e matar os cristãos, ele resolveu permitir a religião cristã. E isso foi tomando o império, a ponto que no final do quarto século, outro imperador, Teodósio, oficializou o cristianismo como religião do Império Romano e proibiu todas as demais religiões. Só que as pessoas que adoravam outros deuses, vários deuses, os povos que estavam debaixo do domínio romano, eles não entendiam, não compreendiam isso, e foi difícil para mudar essa mentalidade idólatra e religiosa que havia no mundo de então. O cristianismo, a igreja imperial agora, ela tentou adequar as datas de adoração aos deuses pagãos ao cristianismo. E 25 de dezembro era uma data que se celebrava um culto ao Deus Sol. E essa data foi agora transferida para adorar a Cristo, a luz do mundo, né? Então, o cristianismo fez essa adaptação para mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas. Era uma iniciativa até interessante, né? E mesmo não sendo uma data precisa, e mesmo não sendo uma data bíblica, ela é importante para o cristianismo, nós não temos que ignorá-la. Não pela precisão do fato que aconteceu, mas pelo que ela significa. O que é que essa data significa para nós, a cristandade? Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a razão pela qual Deus não estabeleceu uma data, ou não deixou isso marcado na história, é porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento deixam claro que todas as datas comemorativas da nação de Israel, como a Páscoa, o Pentecostes, ou seja lá o que for, como as leis cerimoniais de sacrifício, de culto, litúrgicas, todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Então, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que a gente não celebra o Pentecostes? Ou a Páscoa, né, como os judeus celebram? Porque nós não somos judeus. Nós somos cristãos gentios. A gente pode fazer uma referência, uma lembrança a essas datas do calendário judaico? Sim, né? Mas nós não estamos debaixo da obrigação disso, porque todas essas datas foram canalizadas para o dia do Senhor. Como eu falei para vocês no domingo do quarto mandamento, quando eu preguei, todas as datas comemorativas do cristianismo devem ser celebradas não uma vez por ano, mas todas as semanas, todo o primeiro dia da semana, todo domingo, todo dia do Senhor. A razão pela qual nós nos reunimos aqui é para celebrar o nascimento de Jesus, todos os domingos, a sua morte na cruz, todos os domingos, e a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Essa é a esperança do cristão, é por isso que ele reúne para celebrar a Deus. Nós comemoramos o nascimento de Cristo 52 vezes por ano, quando nos reunimos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo e para agradecer. Mas, claro, nós corremos o risco, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui, de se tornar algo comum, por ser sempre, todas as semanas. O que é que deve envolver os nossos corações quando nós nos aproximamos de Deus para agradecê-lo por tão grande salvação? Aproveitando essa data, o calendário cristão, eu gostaria, de trazer a nossa reflexão assuntos como esse: como nós temos reagido a este grande acontecimento, Que tipo de sentimento invade a nossa alma ao relembrarmos este acontecimento tão especial? A encarnação do Verbo, Deus se fazendo homem na pessoa do seu Filho, humildemente, fazendo com que ele passasse por todo o processo que nós passamos aqui na nossa vida, quando nascemos, quando crescemos, O que é que isso me traz à memória? O que é que isso faz com os meus sentimentos e com o meu coração? Que tipo de sentimento encontra-se em seu coração
ao chegar aqui no dia do Senhor, na casa de Deus, para adorá-lo? Esse, para mim, é o ponto que nós não podemos passar desapercebido. E esse texto, para mim, é valioso, porque ele traz diferentes reações a esse acontecimento. Se você observar comigo, o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 2, que nós acabamos de ler, nos fala sobre o nascimento de Jesus. O texto narra a chegada dos magos a Jerusalém para prestar adoração ao recém-nascido rei dos judeus. Uma coisa importante que a gente tem que observar no texto é que muitas vezes se confunde com essa data, com o calendário e com a tradição. A gente vê os presépios, né? Jesus num curral, numa manjedoura e os magos chegando. Nada disso. Se você observou no texto, esse acontecimento vai tempo depois do nascimento. Chegaram na casa onde eles estavam, ainda em Belém, não é? Demoraram algum tempo para voltar. Maria acabou de ter bebê, o menino era uma criança, um bebê de colo, não podia viajar, uma viagem longa e sofrida como eles fizeram para chegar ali. Então Jesus se demorou em Belém, os pais dele se demoraram ali, até que o menino tivesse robustez para poder encarar uma viagem dessa, de volta a Galiléia. Era longe, era uma outra região, em cima de um burro, de um jumento, né? Então, seria muito difícil para Maria, que já encarou uma viagem muito desgastante, grávida, quase para ter bebê, e agora voltar, né? Ainda se recuperando do parto, com a criança de colo, então seria muito complicado. Eles ficaram, da época que a estrela brilhou no nascimento de Jesus, até a vinda desses magos atravessando todo o deserto da região da Babilônia, Mesopotâmia, até Jerusalém, demorou meses. E quando chegam em Jerusalém, procuram saber de onde estava a criança, o menino recém-nascido rei dos judeus. A visita, diz o texto, causou surpresa, tanto aos judeus, moradores de Jerusalém, que não se aperceberam de tão importante acontecimento, quanto ao rei Herodes, que também ficou surpreso, e parece que ele ficou muito chateado com os sacerdotes, e mandou chamá-los para que eles pudessem prestar algum tipo de informação. Por que vocês não me avisaram? Onde nasceria o Messias? E aquilo não foi uma resposta imediata daqueles homens que foram primeiro convocados, depois reunidos numa conferência teológica, né, para debater e discutir e encontrar resposta a uma questão: onde haveria de nascer o Messias? E eles foram lá rebuscar as Escrituras. Não é alguma coisa que eles tinham de imediato, mas eles foram. E no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tem a resposta. E eles então apresentaram a resposta ao rei Herodes, né, que estava bufando, querendo saber por que ele não foi informado disso, né? E aí eles dizem: em Belém, a pequena cidade da Judéia, que um povoado minúsculo, pequeno, sem significância alguma, mas que o profeta diz que ela não é a menor entre as cidades da Judéia, de Jerusalém, porque dela virá o Messias. Mas vocês vejam, a população ficou surpresa, o rei Herodes ficou surpreso, os magos ficaram surpresos, porque a pergunta deles expressa um sentimento de: o que aconteceu? Cadê o Messias? Cadê a festa em Jerusalém? Vocês esperaram a vida toda por isso, desde a queda dos nossos pais lá no Éden. Deus prometeu que enviaria que esmagaria a cabeça da serpente e resgataria o seu povo. Israel viveu a sua vida nessa esperança. Todos os profetas falaram sobre isso. A lei falava sobre isso, a expectativa do Messias, o Cordeiro de Deus que seria enviado. E cadê Jerusalém em festa? Cadê a alegria da cidade? Todos estavam surpresos. Uns porque passaram desapercebidos, outros porque não foram informados, e outros porque achavam que iam encontrar Jerusalém em festa. E nada, vida comum, correndo normal, como se nada estivesse acontecido.
Os magos, esses sábios conselheiros da realeza, eram provavelmente, como eu falei para vocês, natural da Babilônia, nas regiões da Mesopotâmia. Hoje, o Iraque, só para vocês terem uma ideia. Então, vão no mapa, dê uma olhada geográfica, tentem ver a distância, né, do Iraque até Israel. Todo um deserto cruzado, uma viagem difícil, perigosa. E eles passaram com a caravana cheia de tesouros, arriscando a sua vida para poder chegar em Jerusalém e conhecer, contemplar, adorar o Messias prometido, que eles não conhecem, que a promessa não era para eles. O texto é cheio de curiosidades interessantes, se a gente colocar a lupa para entendê-lo melhor. Eles nos dão a entender que aguardavam atentamente o cumprimento de uma profecia feita ao povo hebreu, contida na Torá, que apontava para um sinal no céu quando do nascimento do Messias prometido. Eles eram estudiosos dos fenômenos astronômicos e, por isso, atentos a esse particular. E eles não entenderam por que a nação de Israel não estava em festa. O rei Herodes ficou alarmado, juntamente com toda a população de Jerusalém. Imediatamente mandou chamar os sacerdotes, os escribas, e consultou sobre o lugar onde haveria de nascer o Cristo. Ele foi informado pelos sacerdotes e escribas que o nascimento do Messias se daria na pequena cidade de Belém, a 8 quilômetros de Jerusalém, na região da Judéia, como o profeta Miqueias bem pontuou no capítulo 5, verso 2 de Miqueias. De posse dessa informação, o rei Herodes secretamente envia os magos a Belém, chama-os a uma reunião. Quer saber precisamente o tempo que eles viram da estrela que brilhou. Esse tempo não nos é revelado. Eu sei de uma coisa: se você continuar lendo o verso 13 em diante, você vai ver que Herodes não queria adorar o Messias coisa nenhuma. Ele intentou matá-lo. Ele queria a informação dos magos para saber onde ele estava exatamente para matar o Messias. E o que ele fez quando se sentiu enganado e os magos não voltaram para informar? Pegaram outro caminho porque foram advertidos por Deus a não voltar a Jerusalém. Ele mandou matar todas as crianças, machos, meninos, de 2 anos para baixo. Né? Ele deve ter feito um cálculo. Né? Já que eu não sei o tempo exato, que a estrela brilhou, eles não dão essa informação. Né? Então eu vou eliminar as crianças, homens, meninos, de 2 anos para baixo. E mandou matar, foi uma matança terrível ali naquela região, para ver se eliminava o Messias. Ele manda os magos secretamente para ir a Belém, para não causar nenhum alarde, para não chamar a atenção, e pede para que eles voltem e informem exatamente onde estava o menino, porque eu também quero ir adorá-lo. Então eles se foram e, guiados pela estrela, chegaram ao local onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Entraram na casa, diz o texto. Não era mais um estábulo, não era mais uma gruta, era uma casa. Entraram na casa e, ao verem o menino, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, se prostraram, adoraram, ofereceram seus mais preciosos tesouros. O texto diz que era ouro, incenso e mirra, essência de um perfume muito caro naquela época. Depois de tudo, foram advertidos pelo Senhor a não voltarem a Jerusalém, a irem por outro caminho, nada informando ao rei Herodes. Eu gostaria de aproveitar essa narrativa, esse contexto, para destacar algumas coisas aqui que eu creio que seja o que Deus deixou para nosso coração na manhã de hoje, numa data como essa. O texto fala sobre diferentes reações ao nascimento de Jesus. Havia, naquela ocasião, pelo menos uns 4 grupos envolvidos ali, que a gente pode destacar: o povo, os moradores de Jerusalém, a população em geral,
os religiosos, sacerdotes, escribas, os teólogos da época, o governante, o rei Herodes, com a corte, e os magos, esses homens que vieram, os sábios do Oriente, que vieram para adorar o Senhor. E cada um desses grupos aqui manifesta uma diferente reação, né? Das quais eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro deles é a população de Israel. E o que é que caracteriza essa população? Displicência. Observe comigo. Estavam alheios ao que estava acontecendo. O maior acontecimento da história. O cumprimento de todas as profecias e os escritos do Antigo Testamento. A expectativa da nação de Israel era pela vinda do Messias, ainda o é, até hoje. E esse dia aconteceu e eles passaram despercebidos disso. Estavam alheios a esse acontecimento tão importante na história da humanidade. O povo judeu, a população de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, diz o texto, eles eram o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, do qual Deus de Abraão fez essa grande nação. Todas as promessas de Deus estavam dirigidas a esse povo. Deus se revelava exclusivamente a este povo. As outras nações do mundo, chamadas gentílicas, não conheciam a Deus, mas esse povo conhecia a Deus, porque Deus lhes enviou os seus profetas. Deus falou ao coração desse povo, Deus revelou a sua vontade, Deus revelou quem Ele era a esse povo. A esse povo foram dadas as promessas da vinda do Messias, porém percebe-se uma total desatenção, uma total indiferença, um pouco caso, estavam alheios a tão grande acontecimento. E eu pergunto por que será isso? E nós temos a tendência de olhar para trás, hoje, e a gente, claro, reprovar, julgar e condenar essas pessoas. Mas antes de fazermos isso, é preciso que a gente tente entender a razão pela qual esse povo estava tão alheio, tão despercebido, tão distante. E eu queria, assim, propor algumas coisas para a gente tentar encontrar resposta a isso. Certamente deveriam estar mais preocupados com seus afazeres diários, suas ocupações, com outras coisas que para eles eram mais importantes, mais urgentes, mais necessárias. Eles pareciam estar ocupados demais com o corre-corre da vida, com o dia a dia para ganhar o pão e colocar na mesa. Eles passaram desapercebidos com um acontecimento tão importante na história da humanidade para as suas vidas. Sabe, ontem eu estava aqui, cheguei, fiquei ali por trás quietinho, vendo a cantata, por sinal maravilhosa, Adriana, parabéns, e todos os coristas, completa, cobriram toda a história com cânticos belíssimos. Que Deus abençoe a vocês do Coro Boas Novas, ao esforço, ao sacrifício, à alegria de fazer. Que Deus possa abençoá-los. Mas eu estava ali observando pessoas que chegavam, né? Essa data sempre vem gente de fora, convidados, observar. E como eu via pessoas que estavam ali com o corpo, mas parece que o espírito estava longe. Quantas vezes a gente pode estar aqui na igreja, no culto, mas com a intenção no celular, em alguma outra informação, com a cabeça longe. Ou, por exemplo, sei lá, final de ano, festa, confraternização, presente, ceia de Natal, tanta coisa, fechar o ano nos negócios, na empresa, né? E a gente está tão ocupado, tão sobrecarregado com as demandas da vida, do dia a dia, que essa data parece que é uma data comum e não traz mais nenhum encanto para a gente.
como nós podemos, como os moradores de Jerusalém, correr o mesmo risco de estarmos indiferentes, desapercebidos, alheios, ocupados demais com as nossas coisas. Mas também, mais chocante para mim do que o povo de Jerusalém, é a liderança religiosa de Israel. E isso, para mim, de forma muito particular, sempre me desafia e me incomoda, a que eu possa olhar o meu próprio coração em relação às coisas de Deus. Porque aqueles homens viviam da religião. Sua profissão era estudar com profundidade as profecias e as escrituras que Deus deixou para o povo, para ensinar o povo essas verdades. A nossa função enquanto pastores, enquanto teólogos, é dedicar a nossa vida para expor e ensinar as pessoas as verdades de Deus, para manter o coração das pessoas quentes e acesos e apaixonados por Deus. Nós somos os leitores das cartas de amor que Deus deixou para o seu povo, para que o coração do povo se mantenha apaixonado, aceso, alegre, admirados pelo amor de Deus. E esses homens mostram indiferença. Se o povo estava alheio e desapercebido, os religiosos estavam indiferentes. Porque é incrível se você parar para observar a narrativa. Eles são convocados pelo rei, que pede explicações. Eu acho que houve um movimento, um burburinho. Os sacerdotes e escribas se reuniram numa conferência teológica para se debruçar em cima da questão levantada pelo rei Herodes, onde haveria de nascer o Messias. Eu preciso dessa informação. Vocês não me avisaram disso. Vocês estão aqui para servir ao rei. E vocês não me avisaram do nascimento do Messias. Eles foram lá, se reuniram, se debruçaram sobre a Escritura, abriram a Escritura, examinaram, se perguntaram, se questionaram e chegaram a uma resposta. Olha, o texto de Miqueias diz que ele nasceria especificamente em Belém, tão perto daqui, a 8 quilômetros daqui. Porque o profeta Miqueias diz que não se sinta desprezada, ó Belém, mesmo apesar do teu tamanho insignificante, você será a cidade onde Deus cumprirá a promessa e nascerá o Messias, o Cristo. Mas parece que essa informação em nada mexe com o coração daqueles homens. É uma resposta teórica, acadêmica, teológica. É em Belém da Judéia. Ponto. Você não vê entusiasmo, você não vê expectativa, você não vê desejo de querer ir lá para contemplar, para ver. Esses homens se acostumaram com o sagrado. E nós também podemos correr esse mesmo risco, nos acostumarmos com o sagrado, com as coisas de Deus. O culto, o estar na presença de Deus, pode não surtir mais efeito de alegria, de expectativa, de admiração, de paixão, de se sentir desafiado a viver a nossa vida com Deus. Vimos para a igreja, mas vivemos a nossa vida comum, às vezes em pecado, longe de Deus. Corremos esse risco. Eu digo que a religião é uma coisa muito boa, mas também perigosíssima, porque ela pode nos acostumar com o extraordinário, com o sagrado, com as coisas de Deus. Nós podemos e corremos o risco de nos achar melhores ou mais justos que os outros, assim como os fariseus, que julgavam as pessoas, que reprovavam Jesus por sentar à mesa com pecadores e publicanos, dizendo que eles não são dignos, que reprovavam um publicano quando chegou no templo para adorar a Deus. Ele não é digno de estar aqui. Nós somos. Nós oramos, jejuamos, damos dízimos. Nós somos justos e merecedores da graça de Deus. Corremos o risco de achar que nós somos imprescindíveis, que nós somos merecedores. Aqueles homens não estavam nem aí, indiferentes a essas coisas. Mas também temos aqui a liderança
política de Israel, não só os moradores de Jerusalém, não só a liderança religiosa, mas a liderança política de Israel. E o que a gente vê em Herodes aqui, o governante, o rei? Se sentia ameaçado. O rei dos judeus nasceu. Eu sou rei em Israel. Opa! Meu reino está ameaçado. E é uma coisa incrível, né? Observe que se tem uma coisa que incomoda os governantes, e tem incomodado no decorrer da história, é o cristianismo. Os 4 primeiros séculos, a pedra no sapato do Império Romano chamava-se cristianismo, porque eles queriam a adoração do povo, porque eles se estabeleciam como Deus, e o povo tinha que adorá-lo. E os cristãos diziam: nós não vamos dobrar os nossos joelhos senão diante de Cristo, o Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é digno de adoração. Nenhum homem é digno de adoração. E aí, claro, evidentemente, essa postura dos cristãos desonravam, ameaçavam, desacreditavam, desautorizavam as autoridades dominantes. E parece que é isso até hoje. O cristianismo é uma ameaça a quem domina. Por isso, tem que se eliminar o cristianismo. Por isso, tem que quebrar os seus valores. Eles se sentiam ameaçados. Herodes se sentiu ameaçado. A liderança política de Israel, o rei, o governante, ele demonstrou conhecer as promessas, porém, ao invés de ter se alegrado com isso, sentiu-se ameaçado pelo cumprimento das promessas de Deus. Ele temeu perder o seu poder político, o seu prestígio, a sua posição, o seu status. E o que isso lhe oferecia? Ele temeu perder os benefícios de sua posição, ou que a sua posição lhe proporcionava. Agora, se sentindo inseguro e ameaçado, em sua ambição e loucura, ele usou o conhecimento revelado da Escritura para tentar matar o Messias. Que maluquice! Como se isso fosse possível. Veja a que ponto o homem pode chegar. Como se ele pudesse reter os propósitos de Deus. Ele fez uma chacina, uma matança, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para ver se nesse bolo ele matava o Messias, e impediria Deus de cumprir os seus propósitos eternos. Que loucura! Mas essa é a arrogância do coração humano contra Deus. É isso que a Bíblia chama de rebelião. Essa rebelião está no coração do homem, porque ele se acha melhor que Deus. De forma expressiva ou de forma quieta no coração. Mas ele vive a sua vida como se a sua vontade fosse prevalecer a vontade de Deus. E é assim que a gente vê o comportamento dos moradores de Jerusalém, da liderança religiosa de Israel e da autoridade de Israel. O rei, que só era rei porque Deus o colocou ali, mas não honrou a Deus como Deus. Esse Herodes foi morto de forma humilhante, comido de vermes, porque Deus é Deus e o homem não é nada diante de Deus. Mas deixe-me trazer alguma coisa de alegria para a gente aqui, né? O 4º grupo aqui envolvido. Alegria e não alegria, porque o 4º grupo trata-se dos de fora da aliança. Não é? Os de fora da aliança, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles a quem Deus não revelou o seu ser nem a sua vontade. Eles chegaram ali admirados por tão maravilhosa graça. Esse é o último grupo, composto pelos de fora, por aqueles que não eram alvos da promessa, que não estavam debaixo da aliança, os magos do Oriente. Eles, mesmo não tendo a revelação, a não ser essa pequena passagem, guardaram com atenção e tornaram-se atentos aos sinais de Deus na história.
Eles viram um sinal no céu, a estrela que brilhara para anunciar o nascimento do Messias prometido. Eles se interessaram por isso, eles estudaram isso. Olha, desde a época de Salomão, era uma tradição que vinha no coração daquele povo. Passado de geração em geração, um dia Deus cumprirá a sua promessa. Isso vai séculos aqui, e isso não arrefeceu no coração daquele povo. Incrível isso. E eles estudaram isso, e eles esperaram isso, e eles gastaram tempo em tentar entender, interpretar, discernir os sinais de Deus na história, por tão pouco que eles tinham de informação. Nós temos aqui toda a revelação de Deus, a palavra de Deus. 39 livros de promessa no Antigo Testamento, 27 livros confirmando que as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Nós temos isso em nossa casa, várias versões da Escritura, mas muitas vezes nós não debruçamos, não temos interesse por conhecê-la. Muito menos por aplicar a nossa vida, quando descobrimos o que é que Deus quer para a gente. Aqueles homens tinham pouco, parece que somente uma informação, um sinal dos céus, e gastaram suas vidas para ver o dia dessa promessa ser cumprida. Deixaram sua terra, atravessaram o deserto, trouxeram o melhor que eles tinham, seus tesouros, suas coisas mais preciosas, para chegar diante desse menino e entregar e consagrar. Eles mesmos, não tendo essa revelação, ou tendo uma pequena porção, uma passagem, guardaram com atenção e tornaram-se atentos aos sinais de Deus. Eles viram um sinal no céu, a estrela que brilhara para anunciar o nascimento do Messias prometido. Eles se interessaram, eles estudaram, eles verificaram aquele fenômeno celeste. Aqueles homens, em temor, em admiração e obediência, vieram a Jerusalém, atravessaram o deserto, enfrentaram os perigos de tal empreitada. Eles não mediram esforços, porque eles queriam ter o privilégio de ver o Messias, o Rei de Israel. Esses dias a gente estava conversando com o obreiro de Goiânia, que faz um trabalho também em Condado, e faz num bairro, de um lado da pista para o outro, onde pessoas estão indo, mas a dificuldade era, se a gente começar um trabalho daquele lado da pista, naquele bairro ali, o pessoal do centro não vem, porque não gostam de atravessar a pista para ir para aquela outra região. Eu digo, meu Deus, a gente já viveu um tempo que famílias, num domingo de manhã, subia num carro de boi e andava 10, 11, 15 quilômetros para chegar na igrejinha, no sítio. Hoje em dia, se a gente acordar indisposto, não é? Se o carro estiver sem combustível, não é? Ou se a gente chegar lá e o pneu estiver baixo, vou ficar em casa, eu assisto pela internet. Aqueles homens não mediram esforços. Pegaram seus pertences, seus bens mais preciosos, seus melhores tesouros e atravessaram um deserto. Andaram quilômetros e quilômetros, enfrentaram perigos e o desgaste de uma viagem dessa. Eles não mediram esforços porque eles queriam ter o privilégio de ver o Messias. Ao chegarem ao local, eles se alegraram com grande júbilo, diz o texto. Eles se humilharam, colocando o rosto em terra. Eles adoraram o Rei, o Messias, o menino, e eles ofereceram suas ofertas, seus tesouros. Eles ofertaram, deram daquilo que lhes era mais caro, mais precioso. Diante de um texto como esse, o que nós podemos concluir e trazer para a nossa vida como aplicação? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Que lições nós podemos tirar desse texto da Escritura para nossas vidas? E eu pergunto, quanto a nós, ao nos aproximarmos desse evento histórico, dessa data comemorativa, com qual desses grupos nós nos identificamos? Qual tem sido a nossa reação diante de tão grandioso feito? Qual tem sido os nossos sentimentos
que habitam o nosso coração diante de tão glorioso fato? Como temos reagido diante de tão grande manifestação de amor? Alheios? Desapercebidos? Indiferentes? Nos sentimos ameaçados por Deus, por Sua palavra? Ou nos alegramos? Nos humilhamos diante de tão grande amor? Nos consagramos a Ele e entregamos a Ele o nosso melhor? Qual tem sido os sentimentos que invadem o nosso coração? Sabe, irmãos, o dia onde devemos celebrar o cumprimento maravilhoso da promessa de Deus é hoje, o dia do Senhor. Um dia onde nós celebramos o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a sua vitória sobre a morte, sua ressurreição, que nos trouxe a esperança da vida eterna. E é isso que nos traz aqui, para adorá-lo, para bendizê-lo. Que coisas me apaixonam na vida? Pelo que arde o meu coração? Quais as coisas em que mais gasto tempo, energia? São as coisas de Deus? Ou são as coisas desse mundo? As minhas coisas? Que Deus nos ajude a mantermos um coração encantado pela Sua pessoa, pelo Seu grande amor que nos foi revelado. Que tenhamos um espírito quebrantado, humilde em Sua presença. Que vivamos as nossas vidas cheios de júbilo e de alegria. Que possamos adorá-lo em Sua majestade e que possamos consagrar a Ele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos de mais precioso em nossa vida. Essa é a minha oração. Essa é a lição que eu queria trazer para a gente nessa manhã de hoje. Sonde o seu coração diante de Deus. Deus é um Deus bondoso e não abandonou os moradores de Jerusalém. Deus é um Deus bondoso que chama a liderança religiosa a arrependimento e a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Deus é um Deus que não ameaça. Ele não está distante daquele que tem um coração quebrantado e humilde diante dele. Deus é um Deus que não nos largou a nossa própria sorte, mas nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. E como diz Paulo, se Ele não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse é o motivo que deveria encher o nosso coração de alegria, de gratidão, a ponto de consagrarmos, de rendermos a nossa vida ao Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar esse dia, que Deus possa colocar no nosso coração alegria, gratidão. Amém?